Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arquips. E hoje vou estar trazendo para vocês os palpites e análises do dia 16 de fevereiro de 2024. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo. E para quem acabou de cair de paraquedas aqui no canal, peço que já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos novos conteúdos. E também, para quem quiser nos apoiar, peço que siga no Instagram. E também, para quem quiser acompanhar um pouco mais nossas entradas no grupo do Telegram, o link também estará na descrição. E sem mais delongas, vamos para as análises. Iniciamos às 2h30 da tarde pela Bundesliga 2. O Hannover enfrenta o Greuther Fürth. Hannover que vem de uma sequência de 2 vitórias seguidas, um time que está invicto na sua casa, jogando dentro da sua casa nos últimos 5 jogos. É uma equipe que está aqui disputando pelo menos uma vaga nos playoffs, e juntamente com o Greuther Fürth. Esse jogo aqui é muito interessante porque são equipes aqui que estão nessa luta pelo G4, ou até mesmo, no caso do Greuther Fürth, do G3. O Greuther Fürth perdeu seus últimos 2 jogos. É um time que não tem uma boa campanha jogando fora de casa. Que por outro lado, o Hannover é uma das melhores equipes jogando dentro de sua casa. São 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota no campeonato inteiro. Então eu também vejo muito valor no dupla chance, o empate anula para o Hannover. E também, como aqui essas equipes nos apresentam ótimas médias de gols, o Hannover, das últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. E essa linha do over 2,5 bateu nas últimas 6. Também temos o Greuther Fürth, que marcou gols nas últimas 10. Então são equipes com boas médias de gols. Então vamos explorar esse over 1,5. O over HT é sempre muito interessante quando você está trabalhando na Alemanha. Mas é uma linha que eu deixaria para o ao vivo. E como eu falei, o dupla chance do Hannover tem muito valor. Às 5 horas da tarde, partimos para a Inglaterra, pela 2ª divisão inglesa. O West Bromwich, jogando dentro de casa, vai enfrentar o Southampton. O Southampton, time que está aqui tentando se firmar cada vez mais nessa busca pela classificação para a Premier League. O West Brom está na zona dos playoffs. É uma equipe que é muito forte quando joga dentro de casa. Tem uma das melhores campanhas, são 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Então é um time que apresenta ótimos resultados quando está diante da sua torcida. É um time que nos últimos 10 jogos dentro de casa sofreu apenas uma derrota. Foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto o Southampton vem de uma boa sequência, apesar de ter perdido o último jogo para o Bristol City, também fora de casa, é uma equipe que tinha conseguido manter a regularidade por bastante tempo. É um time que também não é fraco quando está jogando fora, tem uma das melhores campanhas, perdendo apenas para o Leicester, que é o brabo, é a equipe que está comandando essa 2ª divisão nessa temporada. Então vai ser um jogo bem difícil para essas 2 equipes. Porque são equipes que precisam pontuar, que precisam buscar esse resultado. Então eu deixo para vocês esse over 1,5, pagando o ODD excelente de 1,28. Às 5 horas temos o Villarreal enfrentando o Getafe no La Cerâmica. Villarreal que está aqui na 13ª colocação. Time que faz uma má temporada, eu diria. Acredito que eles poderiam estar aqui pelo menos disputando uma vaguinha na Conference.
Vai pegar um Getafe, time que está na 10ª colocação. São times que se complicaram ao decorrer da temporada. São equipes que, para mim, até apresentam boas médias de gols. O Getafe, quando joga fora de casa, tem uma tendência muito boa para os gols. Aqui das últimas 5, a linha do over 1,5 bateu em 4. Então eu vejo um cenário muito bom, muito propício para sair de pelo menos 2 gols nesse jogo. E temos aquele dado muito interessante, que é Vila Real, dos últimos 10 jogos, sofreu gols em 9 e o Getafe marcou em 8. Então temos aquele típico cenário da equipe que sofre gols e da equipe que marca. Então não podemos ficar de fora desse over 1,5. E para finalizar nossas análises, às 5 horas da tarde temos a poderosíssima Internazionale enfrentando a Salernitana. Internazionale, que para mim é a 3ª maior força da Europa nessa temporada, um time muito difícil de se bater, que mostrou muito bem a sua força na última virada, no último jogo contra a Roma. Time que estava perdendo por 2-1 e conseguiu buscar a virada para 4-2 jogando fora de casa. E vai pegar o cachorro morto do campeonato, que é a Salernitana, a equipe que está aqui na 20ª colocação, ou seja, na lanterninha. Então, para mim, é buscar essa vitória da Internazionale ainda no primeiro tempo, ou até mesmo buscar um over 2,5. Para mim, tem muito valor. Salernitana, que recentemente apanhou para a Juventus, se eu não estiver enganado foi na Copa, perdeu de 6-1. É uma equipe bem limitada, um time muito fraco, que na minha opinião não tem chance nenhuma de bater a Internazionale. Apesar que futebol é assim, acontece esse tipo de surpresa e aí tá a beleza do esporte, né? Mas como investidor, para mim, a Internazionale no primeiro tempo over 2,5 para esse jogo e não tem jeito. E tropa, finalizamos nossas análises. Mais uma vez, peço desculpas, pois foram apenas 4 jogos. Porém, são os melhores em que eu encontrei a oportunidade de acordo com os meus métodos e minhas análises. Então, se você tem alguma coisa para complementar ou alguma análise a mais, peço que comente para estar ajudando a gente, para estar ajudando o pessoal, para a gente trocar aquele conhecimento bacana. E a nossa duplinha de lei é esse over 1,5 no jogo do West Bromwich e Southampton, e o over 1,5 para a Inter de Milão. Nesse jogo aqui a gente precisa que a Inter de Milão marque pelo menos 2 gols. Então, bilhetezinho bem simples, bem safe. Não se esqueçam de seguir com gestão. Sigam com fé em Deus e até a próxima.